Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Oceano. E agora a gente vai para aquela mensagem que a espiritualidade normalmente nos dá, de início. E eu gostaria que alguém dissesse um número, mudou o livrinho aqui, entre 7 e 287, para ver a mensagem da noite. 23. 23? Trate com afabilidade a todos. O vizinho que senta ao seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Procure brigar com ele, não procure brigar com ele, para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente, você receberá de volta todas as vibrações de gratidão de seu coração. Lembra a abertura? A gente faz a abertura dos trabalhos, de todos os trabalhos aqui na casa. E ontem à noite andei pesquisando alguns temas também, para poder sempre estar reciclando e trazer informações novas. E tudo isso eu poderia resumir em algumas palavras que a espiritualidade deixa muito bem claro, que a virtude da nossa sociedade, a virtude da humanidade de hoje é a inteligência. Tanto que nós temos grandes descobertas na área da medicina, grandes descobertas e conquistas na área da filosofia, das ciências, das artes, né? Um grande exemplo que nós temos é o Dr. Google, né? Que se digita lá, se encontra alguma coisa, né? Como se diz, como fazer um bolo, o Google mostra, né? Como trocar, uma torneira, né? Ou trocar um pneu de carro, né? O Google mostra. Tutorial, passo a passo. Passo a passo, né? Então essa é a virtude da nossa humanidade, a inteligência. Mas o defeito da nossa humanidade é a apatia moral. Uma pessoa pode passar por nós chorando que nós não ligamos, não damos bola. Uma pessoa pode estar sofrendo do nosso lado e nós, eu diria assim, arranjamos uma desculpa e não quero incomodá-la, né? Não quero atrapalhá-la, né? E eu não gosto de ser incomodado, né? Nesse momento. Então a espiritualidade deixa muito bem claro isso, que a virtude é a inteligência da humanidade de hoje e o defeito é a apatia moral. Para as pessoas novas que estão vindo hoje, rápido esclarecimento, não sei se o Paulo falaram, essa primeira meia hora a gente vai debater trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema que está sendo exposto, levante a mão, pergunte, não fique com medo. Eu vou fazer uma pergunta tola. Aqui no Espiritismo não tem pergunta tola. E nós que estamos trabalhando na casa e sabemos algumas coisas sobre vocês, até sobre as conversas que são feitas lá dentro, a gente percebe que a pergunta de uma pessoa, às vezes, é um direcionamento para uma outra pessoa aqui. E é assim que a espiritualidade trabalha, né? Orientando, alertando, educando. E a segunda meia hora a gente vai pegar o livro dos Espíritos. Então, se tiverem dúvidas, perguntas, colocações a serem feitas, por favor, façam. Até em alguns momentos
gera debates interessantes, né? Sobre temas assim, às vezes polêmicos não, mas eu diria ainda com muito... Com diversas interpretações. Mas não é a palavra que eu queria usar, ainda preconceituosos, não é bem o termo que eu queria usar, né? E após isso a gente vai fazer a irradiação e o passe coletivo em grupo, né? Uma mentalização, uma troca de boas energias, e no final vai passar a água fluidificada, que na realidade é onde a espiritualidade consegue materializar o remédio que nós necessitamos. Seja um remédio para o meu espírito, ou seja um remédio mesmo para o próprio corpo físico. Então, rapidamente só para esclarecer. É a página 192, o item 3. Não se preocupem pelo fato de estarem pegando o livro pela metade, porque quando nós terminamos ele, nós recomeçamos ele de novo. Aqui nós estamos falando sobre os últimos serão os primeiros. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, em sua vigorosa linguagem. Os trabalhadores, chegados à primeira hora, são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, enfim, os espíritas. Estes, os últimos, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começará outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã. Encontram-se entre eles, porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. Então, esse parágrafo aqui, a gente começa lendo justamente sobre os ensinamentos do Cristo, que ele gostava de usar símbolos simples, de fácil entendimento. O tanto que ele passa a mensagem: se tiveres a fé de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, passa dali para lá, e ele passará. Ele faz alusão à árvore, né? Então, Jesus, ele usou símbolos do cotidiano daquela sociedade, daquela humanidade. E, se nós prestarmos atenção, esses símbolos, a linguagem metafórica, alegórica de Jesus, é atual. Então, Jesus sabia que não ia adiantar ele falar textos, conceitos complexos, porque a partir dali ia se distorcer muita coisa. E mesmo assim, ainda nessa linguagem simples, se não bem refletida e bem analisada e entendida, também acaba se distorcendo ainda algumas coisas.
E aqui fala dos primeiros que vieram para o planeta Terra, como Moisés, antes de Moisés, Noé, né? E depois aqui fala, por exemplo, dos mártires, né? Os pais da igreja, os sábios, os filósofos, Sócrates, né? Temos Kardec, temos Chico, temos Divaldo, né? Temos nós espíritas, que somos os trabalhadores da última hora. Por que faz essa referência a trabalhadores da última hora? Porque o planeta Terra, na realidade, já está se falando há muitas décadas, ele está em um processo de transição planetária. Isso significa o quê? É preciso mudar. É preciso mudar costumes, é preciso mudar prioridades, é preciso mudar a nossa maneira de enxergar a vida. É preciso mudar a nossa maneira de conduzir nossa vida. Se nós não aprendemos pelo amor, que seria ler isso aqui e colocar em prática, nós vamos aprender pela dor. E um dos maiores exemplos que estamos enfrentando na atualidade é a pandemia. Ela está colocando um freio em muitas coisas. Por outro lado, ela está nos testando, nos desafiando, mas desafiando aquele homem velho que está dentro de nós, para ver se permitimos um homem novo adentrar e poder enxergar algo além simplesmente da doença, do vírus, como a sociedade, a humanidade fala da morte, que nós espíritas fizemos referência ao desencarne. E temos consciência que o espírito é imortal, não morre nunca, o que fica para trás é o corpo físico. Então tudo isso vem abrir os olhos das pessoas, para quem quer enxergar, para quem quer olhar além e não simplesmente se fixar na dor, se fixar nos desafios, nas tristezas, nos medos, né, nas culpas, e não conseguir ultrapassar este momento com bom ânimo, com alegria de poder estar vivo. Não sentir a alegria de pessoas estarem desencarnando, mas sentir a alegria de poder estar vivo. E no momento difícil em que a humanidade se encontra, porque cada um, além do vírus em si, todos nós estamos enfrentando outros desafios, seja da ordem profissional, seja da ordem pessoal, né? Todos nós estamos enfrentando desafios, juntamente com esse momento em que a pandemia tomou conta do planeta Terra. Então é um momento de eu realmente poder dar o testemunho e não me entregar ao pessimismo, não me entregar à depressão e ficar reclamando. Eu li um trecho de um livro do Chico, Pontos e Contos, inclusive conversamos na segunda-feira, durante o trabalho mediúnico. Tinha um obreiro de uma casa espírita. Ele era muito bem visto pelas pessoas, até porque ele sempre tinha uma palavra amorosa, sempre tinha uma solução para alguém, sempre amparava, ajudava, mas ele vivia intimamente melancólico, triste, porque ele achava a vida aqui na Terra muito dura e não via a hora de desencarnar para ele chegar no mundo espiritual e trabalhar com o mentor dele. E o mentor dele ia orientando ele de noite, né? Durante o sono, ia conversando com ele. Até eu acho que ele tinha uma mediunidade aflorada, que eu não me lembro, mas diríamos, se fosse um médium
o mentor estaria se manifestando para ele, dialogando, orientando para que ele não se entregasse à melancolia, à tristeza. E durante uma gripe muito forte que ele pegou, ele aproveitou para realmente desencarnar. Porque ele se entregou, mentalizou a morte e desencarnou. Do lado de lá foi recebido pelo mentor. Pega um copo d'água lá. Aqui, ó, tem um. Aqui, ó. Eu podia ter pedido para o Paulo. Até comprando a tosse. E, No terceiro episódio. Então, ele foi recebido pelo mentor do lado de lá no mundo espiritual. Ele disse, então, tu querias vir para cá para trabalhar comigo. Então, vamos ao trabalho. Vamos trabalhar. Já que você está aqui, desencarnou, vamos trabalhar. E começaram a visitar hospitais, para fazer a parte espiritual do hospital. Visitavam orfanatos, visitaram asilos, dali iam visitar os cemitérios, e não tinham tempo para descansar, quase nada. Deu 2 semanas, ele disse, não, eu não aguento mais. 2 semanas, eu não aguento mais. Ele disse, pois é, quando tu estava lá, tu sempre me chamava, a gente conversava que tu queria vir para cá porque tu não aguentava lá. Só que lá na Terra, você, no final do dia de trabalho, tu poderia ir para casa, jantar tranquilo, descansar, dormir. Lá você podia passear, você podia se divertir, entende? Você tinha tempo para aproveitar também a vida na Terra. Aqui no mundo espiritual, como os obreiros são poucos, nós não temos tempo para descansar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se aqui está ruim, né, Darlene? Se aqui está ruim, do lado de lá é pior. Então vamos aproveitar o limão que a espiritualidade está nos dando, vamos fazer um suco. Porque no mundo espiritual a coisa é muito mais intensa, e isso são vários autores, vários espíritos que nos trazem isso. Aqui o corpo físico ele nos serve como um amortecedor das emoções, das nossas preocupações, dos nossos sentimentos. No mundo espiritual, como nós não temos um corpo físico, tudo que nós pensamos nós criamos imediatamente. Todos os nossos medos, nossas preocupações, nossas raivas, nossas revoltas, incompreensões, nós automaticamente no mundo espiritual, na mesma hora nós projetamos isso para nós. Então, vamos aproveitar da melhor maneira possível. O momento é difícil, mas nós temos que passar por isso. Porque Deus quer nos mostrar algo, a espiritualidade maior quer nos mostrar algo que nós não estamos conseguindo enxergar. E através da oração, que é uma arma poderosa que nós temos, nós possamos conversar com o nosso mentor e a espiritualidade maior, Jesus, Deus. E eu falo por mim, eles conversam na minha mente e me orientam. Muitas vezes eu digo, não, isso não é para mim, serve para o Paulo, mas para mim não. Né? Mas não, é para mim. Eu que tenho que mudar o meu ponto de vista sobre tudo que me cerca. Vamos lá? A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas de seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre
retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento de seus antepassados e entra na liça amadurecido pela experiência para avançar ainda. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuraram mais e adoraram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry Heine, Paris, 1863. E aqui diz que a reencarnação, eu diria, é o único dogma do Espiritismo. Dogma significa o quê? Não se discute. É e ponto final. Como cada religião tem os seus dogmas, o Espiritismo tem o dogma da reencarnação. Pois se nós tirarmos a reencarnação do Espiritismo, ele não faz sentido. Porque a reencarnação significa o quê? Eu tive vidas passadas, tenho essa vida e vou continuar tendo outras vidas lá na frente. Seja porque eu tenho que vir ainda, ou seja porque eu decidi vir em missão, como missionário, para auxiliar os meus entes queridos que ficaram para trás, para poder orientá-los, amá-los, instruí-los, ampará-los, encorajá-los. Então esse é o dogma da reencarnação. E como muitos acham ainda na humanidade que acreditam vida após o desencarne, que acham que só porque desencarnou, num estalar de dedos, o passe de mágica aconteceu e os segredos do universo infinito abriram-se aos seus olhos, ele desvendou todos os segredos do universo num passe de mágica. Isso não acontece. Um exemplo. Um assassino, bandido, numa reencarnação. Ele se arrepende do que fez. Que ele matou, assaltou, e ele vem para uma outra reencarnação. Nessa reencarnação, ele pode até não matar, mas a tentação de continuar ainda roubando e pegando o que é do outro, ele vai continuar fazendo. E talvez não vai matar, mas vai agredir, vai brigar, vai dar soco em pessoas, pontapés em pessoas, mas ele já não está matando. É uma evolução. Não faz mais assaltos à mão armada, explosões, mas ainda assalta. Chega no mundo espiritual, se arrepende daquilo que fez. É feita uma nova programação de vida para ele poder continuar evoluindo. A partir dali, ele já não agride mais. Realmente não agride mais as pessoas. Com as mãos, com os pés. Mas continua agredindo as pessoas com a língua, com a boca. Não faz mais assaltos à mão armada, mas quando alguém deixa alguma coisa dando sopa, passa a mão e bota no bolso. Passado um tempo, ele volta ao mundo espiritual, é preparada nova reencarnação para ele, e aí ele já vem não mais falando mal de ninguém, não pegando o que é dele, mas ele também não faz o bem ainda. Ele fica na sua zona de conforto.
diríamos, ele fica em cima do mono. Resumindo, de reencarnação em reencarnação, ele vai vindo e vai se transformando aos poucos, até o momento de ele se colocar à disposição da humanidade e abrir mão dos seus interesses próprios, dos seus desejos e dos seus sonhos, das suas paixões, para poder trabalhar para o próximo. Então é assim que funciona a reencarnação. Se as pessoas acham que desencarnando num passe de mágica vira santo, está equivocado. E o que nós queremos passar, inclusive se nós temos alguma pessoa, um ente querido que desencarna, não vamos pedir ajuda para ele. Porque nós não sabemos a situação em que ele se encontra no plano espiritual. E se ele tem condições de nos auxiliar, ou ele ainda precisa de auxílio. Então, se queremos pedir ajuda, pedimos ao nosso mentor, anjo da guarda, outro nome que se dá, mentor, anjo da guarda, guia, né? Enfim, o nome que menos interessa. Que nós mentalizamos esse anjo da guarda para nos auxiliar, ou mesmo conversamos direto com Jesus. Nossa Senhora, né? Pois eles enviarão espíritos, dependendo do nosso merecimento, para nos auxiliar naquilo que nós pedimos. Adoração exterior. É o capítulo 2, a lei da adoração. Este é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec e as respostas dadas pela espiritualidade maior. E Kardec pergunta aqui: a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Quer dizer, eu preciso chegar em praça pública, num lugar público, na frente de outras pessoas, mostrar que eu estou orando, que eu estou me dirigindo a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior? E a resposta: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Aqui diz todas as nossas ações, não algumas. Então, como nós aprendemos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, causa primeira de todas as coisas nesse universo infinito. Jesus é o governador do planeta Terra. Ele sabe o nome de cada pessoa que está aqui no planeta Terra e conhece cada um melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que cada um quer, deseja, mas ao mesmo tempo ele sabe o que cada um necessita. Então ele vai dar para nós o que nós necessitamos, no sentido da evolução moral e ética. Então, a adoração nós fizemos em nosso coração. Nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós oramos a Deus, que oramos a Jesus, que somos espíritas, religiosos, enfim, crentes. Isso é uma coisa íntima, minha com meu Pai, ou minha com o nosso irmão maior, que é Jesus. Eu não preciso mostrar, exteriorizar essa minha fé para os outros. Por isso que Jesus chamava muitas pessoas de hipócritas. Porque elas mostravam uma coisa para a sociedade, para as pessoas em praça pública,
e na intimidade ela era justamente o contrário. E Kardec pergunta aqui ainda: a adoração exterior é útil? Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Então, Kardec queria saber, é útil essa adoração exterior? Tipo, nós nos reunimos, por exemplo, numa praça pública, chamarmos o quanto mais de pessoas possíveis para que nós possamos, por exemplo, em conjunto, orarmos, seja por uma instituição, não a instituição em si, mas pelo que ela faz. Um exemplo, um hospital, ou os hospitais, os presídios, os asilos, os orfanatos, né? Pela humanidade. Se realmente é do fundo do coração de cada um, essa reunião em público é útil? Sim, é útil. Com certeza. Mas se for para nós nos reunirmos com a intenção de expandir o espiritismo, aumentar o número de adeptos, não é útil. Até porque a espiritualidade, isso eu digo aqui e a gente vê isso ao longo desses anos, manda para a casa espírita quem tem que vir para a casa espírita, quem tem que ouvir alguma coisa. Então a casa espírita não precisa fazer publicidade, não precisa fazer propaganda, porque a própria espiritualidade trabalha nos bastidores e influencia as pessoas para que no momento certo, na hora certa, elas possam obter alguma informação, algum alento, algum fortalecimento, alguma iluminação, enfim, né? Ou outras coisas que eu não falo. 654. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprime. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação, em contradição com a sua conduta, dá um mau exemplo. Vou dar uma parada aqui. Ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, e se eu estou aqui hoje, nesse papel de compartilhar informações, eu sei que provavelmente em outra reencarnação lá atrás, eu usei a religião, o nome de Deus, de Jesus, para ter benefício próprio. Enganando, dissimulando. Né? Então, e o que mais fez as pessoas desacreditarem em Deus, em Jesus? Uma instituição que fala em nome dele e que manda pessoas para a fogueira, para a guilhotina, para a forca.
na época da Inquisição. A igreja, naquela época, matou muitas pessoas. Inclusive, ontem tentei lembrar e acabei esquecendo o nome, agora me falaram aqui. Estava tentando lembrar o nome desde ontem, não estava conseguindo. Tomás, se eu não estiver enganado, de Torquemada, o maior inquisidor de todos os tempos que mais matou cristãos, pessoas que foram acusadas de bruxos, que na realidade eram médiuns. Né? Então, alguém que vem em nome de Jesus, em nome de Deus, e mata pessoas, isso é contraditório. É a mesma coisa querer fazer a paz usando a guerra. É contraditório. Querer a paz fazendo guerra. Né? Eu vou matar alguém para ter paz no planeta. Isso é contra as leis de Deus. É contra as leis divinas. Então, ao longo dos séculos e dos milênios, dos séculos, ou dos séculos e milênios, pessoas que vinham em nome de Deus justamente faziam o contrário. E como existe a lei da reencarnação, nós trazemos muitas coisas dentro de nós e não conseguimos identificar por que eu penso isso, por que estou agindo dessa maneira agora, por que eu tenho repulsa em relação à igreja, à religião. Porque ela, em muitos séculos, ela falava uma coisa e fazia outra. Prometia o reino dos céus, mas mandava pessoas para a fogueira, para o inferno. Vá para o inferno. Né? Então isso é contraditório. E ao longo desses séculos, nós, de alguma forma, muitas pessoas foram desacreditando a religião. Eu não quero mais saber de religião, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de Jesus. E principalmente esses jovens de 18, 20 anos que estão aí, 14 anos, eles não querem saber. Por que será? Por que será que não querem saber? Se a reencarnação existe e o que acabamos de ver. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro, implacável com os outros ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez, do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, derrubar-vos, vós o excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Até foi dito, acho que semana passada, né? E eu acho que é bem propício relembrar isso nesse parágrafo. Kardec, por um tempo, ele meditou, orou e pediu para que Martinho Lutero pudesse conversar com ele. Ele queria tirar dúvidas com Martinho Lutero, o reformador da igreja protestante, né? E numa das noites, Martinho Lutero pega o espírito de Kardec e leva ele para um umbral, mas um umbral pesado, um umbral grosso, como nós chamamos. E vê um monte de espíritos lá, realmente em uma situação deplorável, um lugar muito mal cheiroso, muita dor, muita gritaria, muito sofrimento. E Kardec pergunta para Martinho Lutero: esses aí são aqueles que perseguiram Jesus?
crucificaram Jesus? Martinho Lutero diz: não, não são eles. Ah, então esses são as pessoas que fizeram as guerras no planeta Terra? Não, não são eles. Ah, então são aqueles que escravizaram, eram donos de escravos? Não, não são eles. Tá, mas quem são eles? Eles são as pessoas que tiveram acesso aos ensinamentos do Cristo e não colocaram em prática. Os hipócritas. Pois aquele que não teve acesso ao ensinamento do Cristo, não teve acesso às verdades divinas, às leis divinas, aos olhos de Deus, como se diz, num tribunal ele tem atenuante. Ele tem atenuante. Mas aquele que conhecia as leis divinas e foi alertado sobre elas e não deu bola, esse é culpado, é réu confesso. Com agravante. Ainda essa, obrigado. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma que em outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Na verdade é uma metáfora aqui, uma alegoria, o coração. Que o coração é um símbolo do amor, o coração é o símbolo da fraternidade, o coração é o símbolo da caridade, de um homem de bem, é uma virtude. Né? Então, não adianta nós fazermos altares de ouro, coisas sofisticadas materialmente falando, que não vai chegar a Deus nunca. Deus se expressa nas coisas mais simples e mais humildes no planeta Terra. E por isso que é difícil chegar a Deus. Porque nós precisamos ser humildes e simples, obedientes e resignados. Ter paciência, tolerância, saber esperar, ter fé, acreditar que no dia de amanhã ele possa ser melhor, viver um dia de cada vez. É isso que também a pandemia veio trazer para nós. Aprendermos a viver no presente e não no futuro, porque nós vivíamos fazendo projetos, o que eu vou fazer nas minhas férias, o que eu vou fazer final de ano, o que eu vou fazer no próximo final de semana, fazendo muitas programações. E durante a pandemia, nós não podíamos fazer nenhuma programação, porque não sabíamos como é que ia ser o dia seguinte. Por mais que pessoas conhecidas, entes queridos, desencarnaram e se despediram de nós momentaneamente, mas a pandemia, nesse sentido, ela é positiva, porque ela está redirecionando a humanidade para novos hábitos, novas atitudes, novas prioridades. Vai conseguir viver bem aquele que conseguir enxergar e compreender isso. Aquele que achar que isso é um castigo, né, vai cada vez sofrer mais. Cada vez mais vai estar perturbado. Porque a partir de agora, hoje, eu encaro e entendo que a humanidade vai cada vez mais passar por desafios maiores. Porque é necessário despertar. É necessário tocar o nosso coração para que ele possa falar alto. E um dos ensinamentos do Cristo é o quê? O escândalo é necessário, mas ai de quem o comete. Nós precisamos ver os escândalos acontecerem para que nós
consciência de não repeti-los, não fazer igual ou semelhante. 655. Kardec pergunta aqui: é repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma? Quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? E a resposta: a intenção nisso, como em muitas outras coisas, é regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante deles apenas para atrair a aprovação dos homens. Então, Kardec, eu entendo aqui que ele queria saber se Deus nos desculpasse, Jesus nos desculpasse, se eu não professasse minha religião, minha crença, em respeito a outras pessoas, a uma outra crença, a uma outra religião. Ele deixa muito bem claro. E não só nessa questão, outras questões hoje também, os espíritos falam na intenção. Então, assim, eu posso enganar todos vocês. Eu posso, através das minhas atitudes, dos meus gestos, dos meus comportamentos, enganar todos vocês durante muitos anos. Até uma vida inteira. Só que eu não engano a espiritualidade maior e os espíritos, mesmo os trevosos, porque eles conseguem ver a nossa intenção. Eles conseguem enxergar qual é a minha intenção em relação a isso. Eu estou fazendo isso aqui, qual é a minha intenção? Ela é do coração, verdadeira, sincera, para auxiliar, para não prejudicar alguém? Ou, através dessa minha atitude, eu estou querendo me elevar, tirar proveito da situação, seja financeiro, seja de poder, seja na fama? A espiritualidade maior consegue enxergar isso. E nós não enganamos a espiritualidade maior e nem os nossos obsessores. Porque o nosso obsessor, ele diz, lá vem ele de novo, com aquele mesmo gesto, enganando todo mundo, mas quando ele chega em casa, olha o que ele faz. Então a espiritualidade, os espíritos, conseguem enxergar a nossa intenção, na qual nós aqui, reencarnados entre nós na sociedade, não conseguimos chegar a ver essa intenção, a não ser que já conhecemos a pessoa e ela é um gesto até muito escandaloso, né? Que às vezes a gente até percebe a intenção da pessoa, mas disfarçada e bem simulada, nós não percebemos a intenção e não sabemos qual é a intenção de cada pessoa. Mas a espiritualidade sabe. Então a espiritualidade sempre vai enxergar a nossa intenção por detrás de cada gesto, cada atitude. É os 656, né? É isso. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? E a resposta: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele.
O que a espiritualidade está dizendo aqui? A quantidade não define a qualidade da adoração. Uma pessoa, e aí vamos cair de novo, né? Paulo sempre diz que eu falo muito, né? Na fé do tamanho do grão de mostarda. Né? Se nós cairmos nesse ensinamento, se tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, né? Uma pessoa tendo a fé mais do que um grão de mostarda, que é o menor grão, a menor semente que existe no planeta, a adoração dela pode ser maior, a intensidade dela pode ser maior do que 100, 200, 500 mil pessoas reunidas. É isso que a espiritualidade está dizendo. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? Só que a reunião de pessoas com fé tem muito mais poder. Também, se todas elas tiverem uma fé grandiosa. Né? A espiritualidade, num livro psicografado por Maria, como é que é o nome do livro ainda do livro? Corolário, né? Corolário. Psicografado por Maria. Ela conta um trecho onde numa cidadezinha do interior o povo estava passando por uma seca muito grande e já não tinham mais água. E a partir dali o povo começou a se reunir todos os dias na igreja para em conjunto orarem para Deus. Só que, detalhe, eles não oravam pedindo água, que era o que faltava para eles. Eles estavam orando para que eles pudessem compreender por que tinham que passar por isso. Que eles pudessem compreender qual era o objetivo desse desafio na vida deles. E após uma semana de oração coletiva, de noite, deu um terremoto naquela região. Inclusive, algumas pessoas desencarnaram, e só desencarna quem Deus permite, né? Já que nenhuma folha cai da árvore sem autorização do Pai, ou nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem autorização dele. Elas que tiveram que desencarnar, desencarnaram. Mas as que ficaram, escutaram um tremendo estrondo, muito grande, mas muito longe. Após as seguintes semanas, até andaram dormindo fora das casas, com medo que viesse novo tremor. Mas um grupo de pessoas se reuniu e foram tentar descobrir o que era esse estrondo daquela noite do tremor de terra. E fizeram uma caminhada na direção do local. Chegando lá, descobriram que uma enorme rocha, enorme realmente, tinha partido ao meio, se deslocado de alguma forma, e dali estava vertendo água para a comunidade. Então, esse é o poder da oração. Não adianta nós pedirmos para Deus o que nos falta, se nós não tivermos merecimento, Ele não vai nos dar. Agora, se aprendermos a orar, podemos ter um bônus, um merecimento. Ele, através da humildade, da resignação, ele pode dizer, não, vamos acabar agora com a seca, porque eles estão aprendendo.
ela poderia até continuar mais, mas como eles coletivamente estão aprendendo, então vamos acabar com isso e vamos mandar água para eles. Então é dessa forma que na realidade as coisas acontecem em nossas vidas. Muitas pessoas reunidas e com a verdadeira intenção de querer auxiliar, de querer compreender o porquê dessa dor e não para terminar com a dor, nós podemos receber muitos benefícios. E num desses livros, se eu não me engano, de Maria, também posso estar equivocado no corolário, deixa muito bem claro que se 1/3 da humanidade se reunisse todas as noites para orar da mesma forma que esse grupo de pessoas se reuniam naquela cidadezinha onde tinha seca, o planeta Terra daria saltos em melhoria e benefícios da humanidade. Saltos. As guerras acabariam muito antes de nós pensarmos. Fome e muitas outras coisas mais também acabariam, porque essa oração coletiva cria um campo energético favorável para que espíritos de luz possam descer e intuir cada um dentro da sua área a fazer melhor do que está fazendo. Orientando até diretamente a criar projetos, descobertas, trabalhos, mas como a humanidade ainda, de certa forma, cada um pensa em si, o meu trabalho, minha família, o meu lazer, o meu conforto, isso acaba não acontecendo. E aí vem a dor para despertar esse nosso lado egoístico. Foi a primeira parte dos nossos estudos dessa noite. Agora então nós vamos para a última parte. Seriam mais uma vez 2 partes. A primeira agora nós vamos fazer a irradiação e logo após vai ter o passe coletivo. Vamos então todos nós respirar profundo, relaxar. Ao inspirar o ar, nós vamos levar para dentro dos nossos pulmões energias renovadas, fluidos bons, que vão limpar todo o nosso pulmão, que vão nos fortificar. E ao colocarmos o ar de volta para fora, vamos colocar para fora tudo que está atravessado, tudo que hoje durante o dia nós ouvimos que não foi muito de acordo, ou até durante a semana ou de algum tempo, mas que está atravessado na nossa garganta, vamos colocar para fora. Vamos ficar leves, soltos, para recebermos tudo que vamos receber hoje aqui. Energias boas, fluidos bons. Os medicamentos que estão sendo distribuídos aqui o tempo inteiro já pelos bons espíritos, nós não os enxergamos, mas desde que cada um aqui adentro, nós já somos observados e certamente muitos de nós receberam já algum medicamento e vai receber depois também na água fluidificada. Vamos então formar a nossa grande corrente de amor mentalmente, dando-nos a mão mentalmente, e vamos colocar nessa grande corrente de amor cores, cada um escolhe uma cor como gosta, como prefere. Quem não se lembra de alguma cor, lembra-se do arco-íris? Vamos colocar bálsamo nessa corrente e vamos todos nós. A irradiação é nada mais do que emitir amor,
muito amor. E vamos, então, como de costume, todos, a maioria pelo menos, passou aquele caderno da irradiação aqui do Siama, onde foram anotados nomes, seja para os reencarnados ou para os desencarnados. Para quem veio pela primeira vez, reencarnados somos nós, com o corpo físico, e desencarnados são os que já deixaram o corpo físico, que já partiram. Vamos então mentalizar o nome de todos eles. Quem esqueceu de repente de mais alguém, vamos mentalizar essa pessoa e vamos enviar-lhes muito amor. Que os bons espíritos, Jesus, possam dar a essa pessoa tudo aquilo que ela necessita, que ela tem merecimento. Certamente está enfrentando seus desafios aqui nessa reencarnação, mas com muita fé e esperança todos chegam lá. Porque até enquanto que a gente estava aqui, estávamos ouvindo os estudos, a espiritualidade maior aqui presente já observou todos os nomes que estavam inscritos nesse caderno, que foram escritos. Então eles já sabem da dificuldade de cada um, o que está ocorrendo com cada um. Vamos também pedir para os desencarnados que todos eles encontrem seus mentores, seus anjos da guarda, como queiram chamar, e que possam ser esclarecidos para que possam voltar ao mundo espiritual, para onde todos nós um dia nós viemos, mas um dia nós vamos voltar para lá. Que lá é a nossa verdadeira pátria, é lá que nós vamos morar novamente. Cada um vai de acordo com a sua data que foi determinado lá, antes de vir para cá, né? Vamos então pedir, com muito amor e respeito, para todos os hospitais que possam receber apoio, os médicos teremos, que os médicos espirituais possam auxiliar todos eles. Vamos pedir pela enfermagem, vamos pedir também para todos os que estão internados em UTIs, ainda passando pela pandemia, que todos possam receber o medicamento certo, que o mundo espiritual possa auxiliá-los e que nós, com a nossa grande corrente de amor, possamos passar o bálsamo, a paz, o amor que cada um necessita. Vamos pedir a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, que possa abençoar todas as pessoas, todos os que estão enfrentando dificuldades nas suas vidas. Muitos estão passando por desesperos. Há muitas enfermidades nas famílias. Há muitos doentes, vamos chamar assim, das almas, que estão necessitando de uma palavra amiga, que estão necessitando de apoio, de oração, que possam voltar novamente a ter fé, que há muitos que estão desacreditados de algo maior que é esse Jesus, esse Deus, esses mentores. Há muitos dos nossos irmãos aqui reencarnados na Terra em Cristo que estão de fato
sem esperança, não acreditam em mais nada, estão desanimados, a fé já não os sustenta mais, o desespero está tomando conta. Mas vamos sempre nos lembrar das palavras de Jesus, que ninguém terá um peso maior, um fardo maior do que possa carregar. E todos nós possamos ter, com certeza, uma coisa: fé. Que ao sairmos disso, nós vamos sair mais fortes, com mais aprendizado, com mais entendimento. Porque, como foi dito antes nos estudos, infelizmente nós, seres humanos, aprendemos através da dor, dificilmente por amor. E vamos pedir também pela paz mundial, que Deus possa manter os homens unidos, com o mesmo pensamento, com o mesmo projeto. Que esse projeto seja sempre o bem maior para todos, que seja a caridade. Que todos nós possamos pensar naquele irmão que está tanto necessitado de uma palavra amiga, está precisando às vezes de um copo d'água ou um prato de comida. Vamos nos lembrar que hoje é ele, mas amanhã ninguém sabe. Se existe nas nossas condições, vamos fazer uma oração pela pessoa que às vezes está se encontrando em desespero. Vamos sempre nos pensar, e se fosse eu que estivesse no lugar dessa pessoa? Como gostaria que alguém me estendesse a mão? E vamos então, nesse momento, convidar para a última parte os nossos obreiros da casa, para que possam auxiliar os bons espíritos na passagem dos fluidos, na passagem das energias. Todos nós aqui que estamos aqui reunidos, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos mentalizar aquilo que viemos em busca. Cada um certamente tem um propósito, que seja melhoramento, perdão, que seja se alguém tiver alguma enfermidade, mentalize esse órgão, mentalize o que está incomodando, que não esteja bem de acordo, alguma dor. Vamos, nesse momento, ficarmos preparados para recebermos uma chuva de fluidos novos que penetrará no nosso organismo, fazendo uma transfusão, uma renovação de
células, todas as nossas células cansadas, doentes, nesse momento sofrerão uma renovação. As que já não prestam para mais nada serão substituídas por células novas, saudáveis. Que as energias estão nos renovando, a nossa respiração, estão nos renovando interiormente, para que possamos ser mais leves, que possamos ter mais saúde, que possamos ter mais energia, que possamos ter força. Novamente, uma força renovada para enfrentarmos os nossos dia a dia. E vamos agradecer por isso. Vamos agradecer aos bons espíritos que nesse momento estão nos renovando, nos medicando, nos enchendo, cheios de saúde, cheio de energia nova. Que estão nos dando coragem para continuar. Vamos levar também essas energias maravilhosas para nossas residências, nossos ambientes de trabalho. Que todos possamos aprender uma coisa nobre. Vamos abençoar pelo menos uma pessoa todo dia. Não custa nada. E é tão gratificante para cada um que é abençoado. E tenho certeza, quem abençoa, Deus abençoa sempre em dobro e até mais. Vamos começar com esse hábito. Vamos abençoar. Passou alguém por nós. Vamos abençoar. Queremos agradecer, então, aos bons espíritos e também aos obreiros dessa casa que se prestaram a auxiliá-los. Gratidão sempre. Que com certeza, ao sermos gratos, o benefício sempre será maior para cada um de nós. Que as bênçãos caiam sobre todos nós e os nossos familiares, as pessoas que moram nessa rua, nessa cidade e nesse país. E damos por encerrados os trabalhos de hoje. Esperamos estar de volta na próxima quarta-feira. Que todos saiam daqui hoje muito melhor do que aqui adentraram. Que assim seja.